Deixe Jesus endireitar a sua vida. Esse vídeo é para aqueles que desejam iniciar uma vida com Deus, de fato e de verdade, colocá-lo à frente de todas as coisas, de todas as situações, de cada momento, porque é isso que faz sentido, meu irmão. O que faz sentido de verdade na vida de um ser humano é a gente viver com Deus, para Ele, por Ele. Esse é o sentido de toda a nossa existência. Eu queria passar para vocês tudo que o meu Deus tem me passado a cada dia. Eu quero mostrar para vocês o quão é bom tê-lo conosco, o quão é maravilhoso, o quão é glorioso termos o Senhor à frente de cada detalhe da nossa existência, de cada momento que a gente vive a cada dia, porque eu creio que as pessoas elas precisam enxergar isso. O coração delas precisa estar quebrantado para com as coisas de Deus, para com o que Deus tem para fazer na vida delas. E não só isso, mas simplesmente a gente poder conhecer a Deus, porque eu creio que o ser humano foi formado por Ele, foi criado por Ele, para que este pudesse conhecê-lo e através de se conhecer pudesse amá-lo verdadeiramente, de forma sincera, de forma verdadeira, de forma completa. Eu vou dar aqui nesse vídeo 4 dicas, 4 passos para você começar a enxergar a grandeza que é ter uma vida com Deus. Mas antes, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, ativando o sininho também para as notificações e não perder mais nenhum vídeo que eu estiver postando aqui. Eu estou postando todas as semanas, às terças e sextas, às 20h30 da noite. E eu creio que esses vídeos vão abençoar poderosamente a sua vida. Então, lá em Provérbios 3, a partir do versículo 5, ele diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te escribes no teu próprio entendimento. Escribes quer dizer fundamentar-se, apoiar-se. Então ele dá uma dica aqui: confia no Senhor de todo o teu coração. O coração, por que o coração? Dele procedem todas as fontes da vida. A palavra de Deus diz lá em Mateus 15 que do coração procedem os maus desígnios, os homicídios, os adultérios, a prostituição, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem. O que contamina o homem é o que está no seu coração. Por isso que lá em Mateus 6:21 ele diz: onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. A gente pode ver em inúmeras outras passagens da Bíblia, a gente pode ver que o coração é algo que Deus ele fez, para ser o centro da vida, fisicamente falando, e também espiritualmente, porque é no coração onde está ligado a nossa alma, está ligado aos nossos desejos e tudo mais, as vontades. O coração do ser humano, ele precisa ser mudado. Eu tenho meditado nessa questão do coração e vejo que o fato de muitos ainda não terem aceitado o Senhor Jesus na sua vida é porque tem um coração duro. Não tem um coração quebrantado, um coração segundo o coração de Deus, que é o que ele diz lá de Davi. Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. O que quer dizer? Que é um coração humilde, um coração que está aberto para ouvir a palavra de Deus, que está aberto para o Espírito Santo. O que é que ele diz aqui em Provérbios? Confia no Senhor de todo o teu coração. Confiar nele em todas as situações que a gente tiver que passar, em todos os momentos que a gente viver, porque do coração vem os desejos, as vontades. Então, colocar o Senhor à frente dessas vontades, colocar o Senhor à frente desses desejos e permitir que a nossa confiança... No que você confia mais hoje em dia? Qual é a sua confiança hoje em dia? Você se confia no dinheiro que você tem? Você se confia num familiar seu, alguém que você ama, no seu marido, na sua esposa, no seu filho? Em quem você está confiando hoje em dia? Reflita um pouco e coloque o Senhor à frente dessa coisa ou pessoa, de todo o seu coração, com todas as suas forças. É claro que para a gente confiar em alguém,
a gente precisa conhecer. Você não vai confiar em qualquer pessoa que passa na rua. Você precisa conhecê-la para confiar, para ser digna, aquela pessoa ser digna da sua confiança. É a mesma coisa com Deus. Se você não tem confiado em Deus, se coloque diante dele, fale com ele, busque na palavra conhecê-lo mais. O conhecimento abre portas. Deixe o conhecimento de Deus que está na palavra dele abrir as portas do seu coração para o Espírito Santo entrar e fazer morada, fazer de você uma nova criatura, fazer com que a sua vida seja transformada de dentro para fora, porque é isso que acontece quando temos um coração quebrantado, quando permitimos que Deus faça a transformação. Permitimos, porque ele não entra sem a nossa permissão. Quem entra sem a permissão do ser humano é o diabo. Mas Deus, Jesus, tem passagens que ele diz: eis que estou à porta e bato. Se a pessoa me deixar entrar, entrarei e ceiarei com ela. Esse ceiarei quer dizer fazer morada naquele coração, naquela vida. Ter uma vida verdadeira com aquela pessoa. Confia no Senhor de todo o teu coração. E não te escribes, ou seja, não te apoies no teu próprio entendimento. Às vezes você já tem uma opinião formada sobre a religião, sobre as pessoas. Deixe isso. O que é que a sua opinião formada tem trago para você ultimamente? O que é que o seu entendimento sobre a vida tem feito com a sua vida? Nesses últimos tempos, dias, meses, anos, não sei. Mas não deixe esse entendimento humano, né? Porque muitas vezes as pessoas são irredutíveis. Elas acham uma coisa, têm opinião formada sobre uma coisa e não aceita nada fora daquilo. Não aceita. A pessoa pode falar, pode mostrar a Bíblia, assim, mostrar a verdade da Bíblia diante dela, ela não vai querer aceitar. Tem muita gente assim, dura de coração. Mas o que é que isso tem trago para a vida dela? É isso aí que tem que ser refletido. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Para onde a gente for, o que a gente tiver que fazer, reconhecer o Senhor, colocá-lo à frente de toda a nossa vida, de todos os nossos caminhos. E ele promete o quê? Endireitar as nossas veredas. As veredas são os caminhos apertados que a gente tem que viver até a eternidade. Não sejas sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Não seja sábio. Mais uma vez, ele fala da sabedoria humana. Não seja sábio. Não se apoie no seu próprio entendimento. Isso vale para todos nós. Não seja sábio aos teus próprios olhos, porque os olhos humanos podem conter a malícia, podem conter os próprios maus olhos, né? A gente olhar para uma pessoa e olhar para a aparência dela, em vez de olhar para quem ela realmente é interiormente. A gente olhar para os defeitos dela, em vez de olhar para os nossos. Olhando para os defeitos das outras pessoas, infelizmente, a gente acaba tendo maus olhos com ela. Teme ao Senhor, ele diz, e aparta-te do mal. Temer ao Senhor. Isso é uma parte muito importante, porque quando a gente teme ao Senhor, esse temor faz a gente fugir do pecado. Porque o temor é o respeito, é a consideração. É a gente, de fato, reconhecer a Deus como nosso Senhor, que somos servos dele, que ele é o nosso Pai, que ele é o nosso Senhor. E por isso, vamos zelar pela nossa alma, vamos zelar pela nossa vida com ele. Vamos zelar para que o Espírito Santo esteja dentro de nós até o fim. Temer ao Senhor, consequentemente, nos faz apartar-nos do mal, fugirmos do pecado. Não deixar que o mal se aproxime, ou seja, quando o mal tentar se aproximar através de uma palavra, através de um pensamento, alguma coisa, a gente o Espírito Santo já alertar e a gente fugir, e a gente sair. Então, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, a palavra diz. E precisamos buscar esse temor a cada dia. Colocar diante de Deus, meu Deus, renova o meu temor do Senhor dentro de mim. Renova as minhas forças.
Renova tudo para que eu permaneça firme até o fim, para que eu permaneça na tua presença, para que eu permaneça nos teus caminhos, para que eu continue colocando o Senhor à frente dos meus caminhos, porque sem isso estaremos sem direção. Sem colocar o Senhor à frente, o ser humano está sem direção, porque ele vai seguir os caminhos desse mundo. E os caminhos desse mundo são tortuosos. Aparentemente parece ser tudo mil maravilhas, por conta das facilidades que o mundo propõe, por conta das riquezas que o mundo mostra, assim, é tudo muito bonito, você vai ganhar isso, você vai ganhar aquilo, se você fizer isso daqui. Propostas do diabo que estão aos montes por aí. Caminhos tortuosos que levam ao abismo. E no versículo 8 ele diz: isto será saúde para o teu âmago. Âmago é a parte mais profunda do nosso ser, a nossa alma. Então a nossa alma terá saúde. E medula para os teus ossos é força. Teremos força para vencer tudo. Teremos força para permanecer até o fim. E versículo 9 ele diz: honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Isso aqui está falando com relação ao dízimo e às ofertas. Mas não apenas isso, meus irmãos. Claro que eu posso fazer um vídeo depois falando de dízimos e ofertas, se você assim desejar. Então coloca aqui nos comentários se você quer saber um pouco mais sobre dízimos e ofertas à luz da palavra de Deus, tá bem? Mas ele não fala apenas da questão do dízimo, porque honrar ao Senhor com todos os nossos bens, a gente imaginar, poxa, tudo isso que eu tenho, como eu posso fazer para honrar a Deus? O que eu posso fazer para alegrá-lo, para glorificar o nome dele? Às vezes você tem, sei lá, alguma coisa que você não usa mais, por exemplo, você pegar e dar para alguém que está precisando, né? Você dá uma carona para alguém, você tem um carro, tem a possibilidade de dar uma carona para alguém, você dá. Enfim, você pensar em tudo aquilo que você tem, porque aquilo que eu e você temos veio dele, né? Ele que nos deu. Então, quando a gente pensa nisso, poxa, se não fosse Deus para me dar, eu não ia ter. Tem muita gente que se apoia no próprio entendimento e acha que, mas eu trabalhei para conquistar isso. Só que se Deus não tivesse dado a força para você trabalhar, para você conquistar, você iria conseguir? Então esse tipo de coisa que temos que ter uma visão espiritual, né? Quando a gente quer ter uma vida com Deus, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que precisamos enxergar as coisas espiritualmente. Precisamos enxergar tudo de forma espiritual, com base na palavra de Deus, porque aí sim a gente vai ver a verdade sobre tudo. Então ele diz isso. E no versículo 10 ele diz: e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Lagares são aquele lugar onde é prensado, esmagadas uvas, a azeitona, ou seja, a nossa vida. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Esse transbordar de vinhos, esse encher os celeiros, não pense em questão de dinheiro. Claro, ele nos promete uma vida abundante, mas Deus ele quer muito mais. Ele quer fazer muito mais na nossa vida. Isso representa coisas espirituais, uma vida eterna ao lado dele. Através de tudo isso, meu irmão, Deus nos promete paz, paz na alma, que é o que ele diz no versículo 22. Porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Então andarás confiante no teu caminho e o teu pé não tropeçará quando te deitares. Não temerás, ao contrário, teu sono será suave ao te deitares. Não temas o pavor repentino, nem a investida dos perversos quando vier. Ou seja, o Senhor nos promete proteção, o Senhor nos promete paz, o Senhor nos promete vida e vida com abundância, em que você poderá deitar todos os dias na sua cama e dormir tranquilamente. O seu sono será suave e rapidamente virá. Não terá mais problemas com isso, porque Deus ele te protegerá e você saberá disso. Você estará em paz com Ele, protegendo você, com Ele guardando você, com Ele amando você, com Ele sendo a sua própria vida. Que esse vídeo possa ter despertado em você a vontade, o querer de ter uma vida com Deus, uma verdadeira vida com Ele e se entregar verdadeiramente para Ele. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.